O mercado está sempre exigindo isso da gente também, né? Do empreendedor diferenciais, porque tá todo mundo fazendo o mesmo. Então, assim, se destaca quem busca o diferencial. Não é assim. Eu vou ficar só no escritório, fazendo aqui a parte da contabilidade, a mercadoria chega lá e eles que se virem guardar, eles que atendam e eu não tá junto ali. Não ia dar. Não ia dar certo. Eu tenho que acompanhar todos os setores. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Caos ao Comando. Empreender já é desafiador, né? Agora imagina empreender através de um legado. Hoje a minha convidada é a Débora. Seja muito bem-vinda, Débora. Muito obrigada, é uma honra estar aqui. Bom, vou apresentar para vocês um pouquinho da minha convidada, porque ela cresceu dentro do comércio da família, aprendendo desde cedo cada etapa, né? De como funcionava administrar um negócio. Uma história que começou com os avós, achei muito legal lendo aqui a tua trajetória, depois passou para sua mãe e hoje continua com você e a sua irmã, né? E à frente da Multilar, que é uma loja da cidade de Missal. Um comércio com mais de 50 anos de história e depois de enfrentar um momento muito difícil com a perda da sua mãe, você e a sua irmã decidiram continuar esse legado e seguir construindo uma história, né? Conta um pouquinho pra nós, Débora, como que foi crescer dentro do comércio da sua família, que eu vi que você é formada em farmácia, né? Não é da área da administração, e aí assumir uma responsabilidade assim como você e a sua irmã assumiram. Conta um pouquinho pra gente. Sim, então, meus pais se mudaram para Missal, voltaram depois de alguns anos para a cidade, daí eles assumiram então o comércio então que era dos meus avós por parte de pai. Então a minha mãe assumiu, ela já tinha uma grande experiência porque a mãe dela tem um comércio também, mais de 50 anos no município, então ela também trabalhou, fez tudo, a parte empresarial na área da mãe dela, e daí depois então ela assumiu então a loja então do meu avô por parte de pai. Então a nora que assumiu a loja. A loja dos sogros. Aí essa loja então os meus avós já eram mais idosos, né? Eles já não tinham mais aquele ritmo e ela entrou no ano de 2000, entrou com tudo, remodelou tudo a loja, começou a colocar novos produtos, foi colocando de pouquinho em pouquinho, era ela, daí depois ela tinha uma funcionária. E eu e a minha irmã, então, nós éramos bem pequenas, né? A gente tinha ali por volta de 8, 9 aninhos. E a gente sempre acompanhando a minha mãe. Aí a minha mãe, ela não deixava a gente em casa sozinha. A gente sempre ficava na loja, porque ela gostava de ficar olhando o que a gente estava fazendo. Aí mesmo estudando, que a gente estava estudando. Então, a gente acompanhava ela diariamente na loja. E eu sempre tive a paixão logo de começo de estar junto com ela. Para mim não era uma obrigação estar ali. Eu gostava de estar ali. Tava no sangue já. Tava no sangue. Eu ficava ali de metida. Minha mãe estava fazendo os pedidos, eu ficava do lado, olhando o que ela estava fazendo. E eu fui pegando esse interesse. Aí foi passando os anos, tudo, eu sempre estudando. Acabei no ensino médio vindo morar aqui para Cascavel, morei 2 anos, fiz o ensino médio aqui, foi muito bom, porque daí eu acabei morando sozinha, né, e daí eu aprendi, amadureci muito, em 2 anos, assim, eu tive que me virar aqui, né, então foi algo bem diferente, e daí cursando o ensino médio, eu falei, que faculdade, né, vou fazer. Então, assim, na área, meu pai queria que eu fizesse administração para seguir já o comércio. Mas eu falei, não, eu gostava de cálculo, gostava de química, física. Aí eu falei, não, vou fazer farmácia. E fui e passei, então, na faculdade de farmácia e fazia à noite, né? Então, daí deu para conciliar. Durante o dia eu ficava na loja e à noite eu fazia a faculdade de farmácia. Porque eu falava, não, vai que um dia eu resolvo ir para essa área, então era uma faculdade diferente. E não me arrependo. Amei fazer. Nossa, foi um curso... É um conhecimento que ninguém te tira, Isso né? mesmo. Então foi...
E mesmo assim, a gente sempre... Você é uma área bem ampla, então você aprendia ali de negócios também, tudo, né? E eu fui trabalhando durante o dia, eu ficava então na loja, auxiliava minha mãe e à noite fazia a faculdade. E a minha mãe, assim, a loja foi indo bem, a gente mudou daí nesse período tudo, daí foi uma mudança de lugar, então a loja ampliou, tipo, ela tinha 180 metros quadrados e a gente construiu nesse período uma loja que foi para 800 metros quadrados de loja, para o município de Missal, uma loja bem grande. E é uma loja que tem tudo de tudo. Ela foi casa, colocando decoração, de tudo. Tudo. Foi colocando flor, vasos. Aí, conforme ela via necessidade, às vezes, de alguma coisa pra gente, ela falava, não, vou colocar na loja. Aí foi, tanto é, tipo, material escolar. Uma época a gente não tinha. Aí depois, as meninas precisam, vamos comprar material, vamos colocar material escolar. E foi ampliando os setores. E hoje, assim, a loja abrange muitos itens mesmo. Então, de tudo que tu pensar, vai ter na loja. É tipo um shopping do município. Legal. Ficou como não tem mesmo. Nome. Tudo que a gente precisa tem lá. Tem lá. Até coisas, assim, diferentes. Então, às vezes, coisas que não se encontram, né, no comércio em geral, e lá vai ter. E esse é um diferencial grande que eu sempre tento também atender. E daí foi, então, que a minha mãe daí, então, construiu ali, e eu sempre ajudando ela, auxiliando tudo. E daí, num período, assim, ela começou assim, ela saía mais, ela ia viajar, e eu ficava daí ali na parte administrativa, e ela ia me deixando administrar, ela dava muito, assim, espaço pra mim. Pra você mostrar o teu... Então, assim, ela me dava muita autonomia de tudo, tanto de fazer uma encomenda de mercadoria, financeiro, até o auxílio com funcionárias, assim, contratação. Olha que legal. Ela deixava eu fazer. Eu sempre chegava para ela e falava assim, mãe, eu vou fazer tal coisa. Ela falava, vai. E assim, eu sentia, assim, confiança. E ela sempre estava ali atrás e dava dicas e eu ia... E você ia executando. E eu ia executando. Então, era algo assim que me passava segurança e eu, tipo, hoje eu falo assim que era muito interessante, porque às vezes a gente... Agora eu sou mãe, né? Às vezes a gente quer fazer tudo pro filho. E... aí você não dá autonomia pro filho e às vezes ele não vai aprender a fazer. Exatamente. E era uma forma que daí hoje a gente vê que era uma forma... Foi muito importante. Importante, né? Que daí deixou eu fazer, eu aprender. Claro que eu errei várias vezes, mas a gente aprende, né? Acaba aprendendo também. E aí, então, aí eu tive meu piazinho, né? No ano de 2017 ele nasceu. Aí, então daí que ela mais deixou ainda a loja, porque daí eu falava assim, mãe, eu gosto de ficar na loja. E ela era a paixão da vida dela, daí ficar que nasceu com o netinho, então era a paixão da vida dela. Então ela uniu o útil ao agradável. Aí eu ficava na loja e ela ficava cuidando do meu pequeno. Legal. E aí foi, né? Eu daí administrando, a minha irmã estudava fora ainda, né? Ela fazia faculdade fora. Mas ela sempre, quando vinha, finais de semana, ela acompanhava. E a nossa família sempre bem unida. A gente se comunicava todo dia. Então, telefone, né? Conversava. Então, ela sempre interagia o que estava acontecendo na loja também, né? E daí, no ano, então, de 2020, a minha mãe veio a falecer. Então, meu filho tinha 3 anos, daí a gente então tinha já o comércio bem estabilizado, eu estava daí também, eu já tinha assumido tudo da loja, né, tudo, desde pedidos, desde funcionários, tudo, eu administrava. E daí, então, 2020, ela veio a falecer, foi bem repentino, assim, um dia pro outro, foi bem triste. Pegou de vocês de surpresa. Pegou totalmente nós de surpresa, né? E foi, assim, um baque mesmo pra família, né? Que daí ela era a base, assim. Ela era aquela que dava ideias, ela chamava, ela era muito
entusiasmada com tudo. Ela sempre pensava muito pra frente, em crescer, em fazer, sabe? Ela agia muito. Ela não era aquela pessoa que só tem ideias e não executa. Não, ela era aquela que ia, executava e motivava a gente para fazer. Então foi assim um baque, foi bem no final do ano, bem quando também dá movimento, tudo, uma correria, e daí a gente teve que parar e pensar, nossa, e agora, né? Mas ela preparou muito vocês, né? Daí então a minha irmã, daí ela tinha acabado de vir morar em Missal, mas ela pretendia ir trabalhar no Paraguai, que ela é agrônoma, ela também não tem nada a ver com isso. Ela é agrônoma, ela pretendia ir trabalhar para lá, e daí como eu tinha meu pequeno e coisa, ela falou, não, aconteceu isso, vou ficar com você aqui na loja. E foi, daí ela veio na loja também, começou a me auxiliar em tudo. Ela, assim, eu fico mais com a parte de administrativa, e ela foi direto pro marketing. Ela é muito boa no marketing. E isso deu... E cada uma assumiu uma responsabilidade. A gente conseguiu dividir muito bem, assim, cada qualidade de cada uma, sabe? Então ela assumiu o marketing, era bem época também de pandemia. Então, tipo, o Instagram foi a época que bombou. Aí ela conseguiu assumir toda essa parte. Daí, tanto é que, nosso Instagram, assim... subiu, tipo, na verdade nem tinha Instagram, eu publicava no Face. Muitos anos. Foi depois. Daí o Instagram, nossa, ela abriu, hoje em dia a gente tem muitas visualizações, o Instagram nosso tem mais de 14 mil seguidores, assim, para um município a gente acha... que vocês se abrangeram toda uma região ali, né? Daí a gente conseguiu abranger, e ela foi também muito para a parte de decoração. Ela é muito boa, assim, na parte de montar arranjos de flores, parte de Natal, decoração. Então, lindo. Tipo, todo o toque que a minha mãe fazia, muito dessa parte, ela assumiu essa parte. Que legal. Então, foi bem interessante que eu e ela, a gente conseguiu, cada uma do seu jeito, interagir e assumir a empresa da sua mãe. E você viu que bacana que não existe faculdade que ensina a não ser a vivência, né? Que vocês aprenderam muito com ela, né? Vendo todos os dias e aprendendo com ela. E como ela preparou vocês, né? Sim. Hoje a gente pensa muito que parece que cada coisa que ela fez agora tem uma resposta, né? E foi muito interessante isso, o que aconteceu, que preparou eu e minha irmã para assumirem como vocês estão hoje. E empreender aprende muito mais na prática, né, do que às vezes na teoria, porque a gente sabe, né, os desafios que é no dia a dia, e vocês pegaram isso desde pequena, então para vocês com certeza hoje foi muito mais leve, não que foi fácil, porque não é fácil empreender, mas foi mais leve, né, porque vocês conseguiram ter esse domínio através dela. E quais foram, assim, as principais lições que você carrega hoje da sua mãe, de todos os ensinamentos que ela deixou como empreendedora, como vendo a sua mãe empreender, né? Assim, muita dedicação, muito também de ter iniciativa, pôr em prática, que hoje em dia não adianta você ficar lá parado e pensar, se eu tivesse tal coisa. Não, depende de você ir atrás. Então, depende de você ir atrás de novos produtos, de novos fornecedores, de preço, de um planejamento de equipe, de um planejamento de vendas, de uma estratégia, depende exclusivamente de você. Se você chega no comércio lá, você tá triste, desanimado, você não vai atrás, a equipe não vai motivar, a loja não vai andar, é uma energia. Né? Então, assim, a minha mãe era muito, assim, de chegar, tanto é que eu tenho funcionários que trabalham desde a época da minha mãe, muitos anos, 10 anos já, com nós, né? Então, viram até o meu desenvolvimento da Gabi, né? E viam como que a minha mãe era. Ela chegava e aquele entusiasmo e bom dia, e uma música alta no rádio, até a gente vinha comentando no carro sobre o ambiente, que às vezes um rádio ligado ali, uma música... Como isso muda a energia. Muda a energia. Então, assim, esses pontos, assim, que são muito importantes. O também de... A comunicação, ela era alegre,
A gente vê que hoje em dia a parte comercial de você estar atendendo o cliente, de você estar conversando, que é muito importante. E ir atrás, minha mãe sempre ia assim em feiras, em São Paulo, Santa Catarina. Sempre buscando um diferencial, né? E eu e a Gabi também, a gente não para, é o dia inteiro, às vezes, hoje em dia muito no celular, né? Às vezes a gente fica, praticamente eu fico o dia inteiro no celular, mas é buscando coisas diferentes, tendo ideias, indo atrás pra sempre tá mudando, porque senão não para, né? O mercado tá sempre exigindo isso da gente também, né? Do empreendedor diferenciais, porque tá todo mundo fazendo o mesmo. Então, assim, se destaca quem busca o diferencial. E hoje vocês estão com 2 lojas em Missal, né? Isso. Nesse último ano, então, a gente ampliou. Então, essa loja de 800 metros quadrados, a gente ampliou para 1.300 metros quadrados. E foi um espaço maravilhoso. Ficou muito bonito. Ficou bom, ficou mais organizado. A gente conseguiu setorizar melhor as 2 lojas. Então, a gente anexou as 2. Então, é um espaço bem amplo. As pessoas entram, ficam Consegue ter acesso às 2 lojas. Daí, cada uma tem a sua equipe. As 2 equipes também, elas precisam atender num lado, elas vão. Precisa atender no outro lado, elas atendem. E, nossa, ficou um espaço maravilhoso, assim, que todos os clientes amaram. E foi algo, assim, que foi estudado, que eu e a minha irmã falando, não, a gente precisa desse espaço novo para ampliar. E foi mesmo. Depois disso, agora, são alguns meses que estamos, né, com essa parte, e está maravilhoso, assim, todos os clientes que entram elogiam. Ficou muito legal mesmo, eu fui lá, conheci, ficou bem mais aberto, mas assim, você consegue ver melhor as coisas, né? E tanto às vezes eu tinha receio de comprar, às vezes, algo novo, porque eu não tinha lugar pra colocar. Não tinha pra colocar. E às vezes eu colocava também, não ficava tão bonito, né, tão disposto, até para você fazer um vídeo, tirar uma foto, não ficava legal. Então a gente precisava de um espaço amplo, e daí surgiu esse, então, que era bem do lado, né, um lote do lado da loja. Então a gente teve que agarrar essa oportunidade e foi... Nossa, mas ficou muito incrível. E você vê só, né, você assumiu ali, você e a sua irmã assumiram toda essa parte ali da sua mãe, com as lições que ela deixou, né, e você viu como que liderar, você aprende muito dentro de casa, né? Liderar como liderar a sua família, a sua vida, até a sua vida, eu falo, né? Que antes de liderar a equipe, tem que liderar as decisões, liderar a sua vida, antes de liderar uma empresa, né? Então, vocês tiveram isso de casa e isso fez total diferença, né? Total. Pra assumir essa nova fase. E dela também ter deixado nós aprender a fazer isso. Porque às vezes, se a gente fica cortando, eu vejo agora mesmo pelo meu filho, se a gente vai ficar cortando ele não vai saber se tornar um líder. Exato. E isso se aprende aos poucos, em algumas situações do cotidiano, para daí depois você ter mais autonomia. Como a gente falou, você passou por um momento muito difícil, né, com a perda da sua mãe, você e sua irmã, e como foi assumir essa responsabilidade e continuar a empresa naquele momento? Como é que foi para vocês, assim? Naquele momento foi um choque, assim, mais pelo ambiente, não tanto da loja, porque da loja, a gente, naquele momento, nossa preocupação não era essa, era mesmo o ambiente familiar ali, que foi um choque. O meu pai ficou bem mal, né? Eu e minha irmã também bem, e a nossa família é super pequena, então, assim, acabou ali com o pilar da família, né? Então, nós já éramos unidos e ficamos ainda mais unidos, né? Então, assim... Foi um tempo até conseguir... Foi um tempo, alguns anos. Hoje em dia ainda é muito difícil. Meu pai é muito difícil porque ele fica sozinho. E ele tinha uma companheira, mais de 25 anos, casados, que do nada, né, aconteceu. Então, hoje em dia é algo que a gente tem que trabalhar ali. O âmbito familiar é complicado, né, pela ausência da minha mãe, né? Mas a gente segue muito bem sempre por estar unidos e mas tentar principalmente seguir. Porque vocês assumiram, né, a empresa, né, não só pela questão que tinha que continuar o trabalho, mas para honrar a sua mãe, isso né? Mesmo. Então... Isso eu sempre também almejei, quis continuar e fazer dar certo, porque
pra honrar o que minha mãe tinha feito. Não podia acabar. Não. Que ela montou tudo, ela fez, construiu. Prédio lindo, maravilhoso, era e é referência no município, acabar. Eu não queria. Então, E que bom que tava no sangue que se bom que empreender, eu já né? tava ali. Então, assim, nossa, todas as coisas que hoje a gente faz, tem um quadro lá com uma mensagem bem linda da minha mãe e que não vai sair da loja, porque é um quadro que fala mesmo a mensagem, assim, que a gente vai honrar e continuar fazendo o que ela fez. Que ela começou, né? O que ela começou, porque esse é o maior, acho que, orgulho que ela ia ter. Além da empresa, né, é o principal também de nós unidas, isso tenho certeza que era legal. o que E ela que ia bom que querer. você e a sua irmã conseguem, né, trabalhar juntas dessa maneira e continuar honrando essa história, né? Muito legal. O que eu queria te perguntar mais? Você, como empreendedora, sabe o quanto é difícil empreender em família, né? Como eu falei. Como que é essa relação sua com a sua irmã? Assim, é tranquila? Vocês conseguem, por mais que você comentou já que vocês se dão muito bem, cada uma conseguiu assumir, como foi fazer essa estratégia de divisão, de cada uma assumir algo? Como é que foi pra vocês, assim, isso? Assim, claro que não é nunca as mil maravilhas, não, porque são duas pessoas e cada uma tem a sua opinião. E ainda mais que as duas têm, vamos dizer, opinião forte e também as duas têm capacidade, as duas pensam, então sempre vai ter aquela questão, às vezes, que uma difere da outra, né? Mas com conversa, com apoio das duas, às vezes uma cede, às vezes outra cede, às vezes uma fala, não, eu quero dessa forma, vamos tentar dessa forma, se errar, depois a gente tenta da outra forma. Então a gente senta e conversa, e graças a Deus a gente consegue sentar e conversar e se alinhar. Isso é muito então, importante. isso é importante. Às vezes a gente não senta pra falar, mas a gente pega o celular, cada uma num canto. Às vezes é mais fácil, porque eu sou muito de conversar, minha irmã é mais no... Já é mais fechada. Ela é mais fechada, ela não gosta de falar. Então, daí ela vai no celular, e daí a gente chega no acordo pra dar certo pra empresa e pra família, tudo, né? Mas sempre tentar colocar, que eu acho importante, às vezes, sócios que não são parentes, então, eles pegam assim, eles tentam respeitar mais, porque é outra pessoa. E daí, às vezes, o ambiente familiar pensa, não, é minha família. É mais intimidade, É íntimo, né? Daí, como é minha irmã, vamos brigar. Mas não é assim, eu acredito que é melhor ser parente, você pode falar certo, e daí acaba que eu acho que dá mais certo, talvez, do que se fosse... Diferente, não fosse parentes, né? E vai muito também da confiança uma na outra, eu acredito, né? Que vocês hoje já construíram uma história. Quantos anos vocês já estão juntas? Só vocês duas? 2020, tu falou que são 6 anos, então já construíram uma Sim, confiança. Agora a gente já tem o que cada uma gosta de fazer, o que cada uma tem aptidão, né? Então, tipo assim, a gente conseguiu dividir bem, assim, essa parte. Então, as duas partes são muito importantes e uma complementa a outra. Daí, por isso que daí também acaba dando certo. E por mais que você já tinha convivido com a sua mãe, aprendido muita coisa, mas qual foi os maiores desafios que você e a sua mãe enfrentaram no período de empreender? Quando vocês tiveram que assumir e começaram a empreender? Por mais que você já tinha ali a experiência, como foi pra vocês? Assim, teve desafios? Como que vocês souberam lidar com isso? Com certeza, assim, teve a questão, assim, de a gente ser novas. Eu estava com 26, 27 anos. Então, eu era nova, assim. Então, às vezes, vendedores, né, representantes, eles me viam... Eles são representantes há tantos anos que eles me viam pequenininha lá. E daí, quando eles acompanharam tudo, aí eles acabam sendo da família quase, porque acompanham tantos anos. Sim. Aí, então, assim, fica aquela coisa, mas será que ela tão nova, ela vai conseguir? Conta? Vai dar conta? Mas, graças a Deus, assim, eles sabiam que eu já estava no ramo e eles... né, sentiram confiança que eu iria fazer, que eu ia tentar dar certo. Então, deu certo. E outra questão também, funcionários, porque assim, geralmente os funcionários são mais velhos, né, do que... Então, assim, eu assumi, eu tinha
eu era nova e eu tinha funcionárias que tinham mais idade e mais experiência do que eu, né? Então, eles tinham mais experiência, tinham trabalhado em outras lojas muitos anos. Então, eles falassem, não, ela que vai agora administrar e eu vou ter que seguir gerar o que ela fala. esse respeito, isso né? Aí. Mas isso também é uma coisa que eu sempre coloquei na minha cabeça. Eu tinha que saber fazer tudo. Então, desde arrumar uma prateleira, desde limpar uma coisa, desde para eu ter autonomia de falar, não, você vai fazer dessa forma. E ele saber que, não, ela já fez isso, ela sabe fazer e eu posso confiar o que ela tá falando, que ela sabe porque ela já fez. Então, isso, a minha irmã também vê isso, ela fala assim, não, eu sei fazer, então eu posso falar pra fazer. Exatamente, é o que eu falo, você saber, né, como funciona o seu negócio pra você também saber como isso mesmo, cobrar, não adianta delegar, eu chegar lá, aí imagina, se a minha mãe tivesse falecido, eu chegava lá, não é assim, eu vou ficar só no escritório, fazendo aqui a parte da contabilidade, a mercadoria chega lá e eles que se viram em guardar, eles que atendam e eu não tá junto ali. Não ia dar. Não ia dar certo. Eu tinha que tenho que acompanhar todos os setores. É o que a gente fala, né? A empreendedora, o empreendedor, ele não pode delargar o seu negócio, né? Ele tem que aprender também para ele saber como delegar, como treinar, para então mesmo. Ele cobrar, né? Hoje em dia tem muitos, né, cursos, né, tudo que o pessoal fala, o administrativo, o dono da empresa, ele tem que estar fora, né, ele tem que estar lá só pensando e comprando. Não. E eu, assim, eu não aceito isso, não. Eu acho que a gente tem que estar vistoriando os setores, a gente tem que colocar a mão na massa, porque o nosso diferencial, o nosso feeling ali no negócio, ele resulta no resultado, assim. Então, eu amo atender os clientes, eu adoro, se eu pudesse ficar só atendendo os clientes, eu ia amar, por causa que eu gosto de estar ali me comunicando, de pedindo para os clientes o que eles estão achando, de falar um bom dia e como que você tá. Nossa, isso é um diferencial. Isso, né? É um diferencial. Às vezes eu não tenho mais esse tempo porque eu tô na parte administrativa, mas é necessário. Até para eu amo ir atender e andar pelos corredores. Por quê? Porque eu sei o que tá faltando, o que eu preciso comprar, o que não tá vendendo, o que eu posso fazer uma promoção. Então, assim, é importante a gente estar em todos os setores, vendo tudo. É uma coisa até, Débora, que você trouxe importante falar. O ano passado eu ainda dava mais mentorias, agora eu não tô dando quase mais, depois do que aconteceu com a minha filha, eu dei uma freada, né? E uma das coisas que eu trabalhava muito, que eu falava que a empreendedora, ela tem que ir do operacional ao estratégico. Não que ela tem que ser só operação ou só no estratégico. O tático é importantíssimo, que é o que você faz. É observar, acompanhar, ver como tá rolando as coisas, para saber exatamente qual estratégia eu vou tomar, para daí lá na operação, talvez no seu diferencial, que é atender, você consegue converter muito mais clientes, então é você ter a visão do modo 360 graus, isso né? Mesmo. Então é um diferencial muito grande quando a empreendedora entende a importância de estar em todos os setores, né? Isso é muito legal. E a Multilar tem hoje 50 anos de história, né? O que você acredita que faz um comércio se manter tantas gerações, assim como vocês já estão vendo? Eu acho essa parte do atendimento, de você estar ali, você se importar o que o cliente quer. Então, se o cliente chega hoje lá na loja, não tem a mercadoria, eu vou tentar conseguir essa mercadoria. E daí, isso foi passando dos anos, agregando, e daí o pessoal chega e fala, não, vai ter, ou se não vai ter, ela vai arrumar pra mim. Então, eu tento mesmo buscar muitas novidades, muitos itens diferentes e atender o cliente. Então, eu acho que esse é um diferencial, é atender bem e com mercadorias diferentes, assim. Então, o cliente vai chegar, ele vai saber que ele vai encontrar. Não que ele vai chegar lá e vai falar, não, nunca tem. Não, ela vai dar um jeito. Um diferencial. Eu acho que é um diferencial, assim, que torna a loja uma referência. E o atendimento dos meus funcionários, eu sempre priorizo, eu sempre falo que a principal coisa é o atendimento.
E buscar, assim, coisas diferentes. Hoje em dia também a parte do marketing é muito importante. Eu acho também que entrou, assim, Instagram pra ficar. E não adianta, quem não tá lá, não tá é ficando pra visto, trás, não é lembrado. né? Exatamente. Assim, então, nossa, eu às vezes até ontem ainda eu tava falando, Gabi, a gente postou muita coisa. Daí ela falou, mas chegou tanta coisa, e daí a gente não tinha postado nem 10% das mercadorias que chegou, e a gente já tava lá com uns stories, mais de 50 stories, assim, de mercadoria. Aí eu falei, só que a gente reflete isso tudo nas vendas. Posta muito, o pessoal vai, interage, fala, e eles querem saber o preço para depois eles virem na loja. Então, apesar de ser física a loja, o online é muito do visual. A pessoa tá ali em casa, no conforto de casa, né? Ela tá passando vai ali. ver. Já aconteceu comigo. Muitas vezes de ver algum produto, por exemplo, lá da loja de vocês, que eu não tava, talvez, lembrando que eu precisava daquilo, mas eu vi ali e falei, eu tava precisando disso aqui. E aí, tipo, mandar mensagem, então comprar. Hoje é muito mais conforto, né? Fácil, eu coloquei tem uma equipe ótima para isso, então a gente faz a parte do marketing. A gente tem uma pessoa muito responsável para responder, então é uma vendedora exclusiva para o WhatsApp, Instagram, legal. Então ela fica o dia inteiro só fazendo isso e é muito importante. Daí, tanto é que a gente consegue atender Itaipulândia, a gente atende Medianeira, São Miguel, Santa Helena. Olha que legal. Nossa, final de ano, daí como algo assim que a gente vai muito bem, a gente tem coisas muito diferentes, é o Natal, então a gente atendeu Toledo, Marechal, Foz do Iguaçu, tudo por meio das redes sociais. Então é algo assim que é muito importante e que eu vi que... E que muitas empreendedoras não levam a sério, né? Acha que o marketing não é necessário. Não, vezes... tô com preguiça hoje de gravar, tô com preguiça de postar, mas tá deixando dinheiro na mesa, né? Isso mesmo. E assim, tanto é que às vezes a minha funcionária vem, eu não consegui finalizar a venda, né, no WhatsApp. Eu falo, calma. Aí no sábado de manhã a pessoa tá lá. Por quê? Porque ela pediu o preço, ela pediu de vários itens. Ela quer vir na loja, só que ela primeiro ela pesquisou a loja, tudo, pelas redes sociais, mas ela vai vir no físico lá num dia e vai comprar. Então é isso que a tua vitrine, né? Isso aí. A loja física, mas é uma vitrine ali online, né? Você viu? Que legal. Negócios que duram muitos anos, como o da sua mãe, de vocês, ali da família, elas duram muito também por valores, né? Eu acredito que tem muito a ver com isso. E vocês conseguiram manter os valores da família de vocês até aqui, no entanto que vocês cresceram muito e estão crescendo mais, que, né, tem novidades aí em breve que você vai compartilhar com a gente. O que eu queria te perguntar agora, que é algo assim muito importante, que eu acredito que possa ajudar quem está em casa. O que muda na gestão do seu negócio quando começa a crescer? Porque, que nem você falou, vocês já tinham uma estrutura, uma história, mas vocês cresceram muito nos últimos anos, né? Muito mais ainda. E o que muda na gestão disso tudo depois que vocês agora tem mais uma loja e talvez venham outras aí? Assim, antes eu falei, eu gosto de números, eu gosto de cálculos. Então, algo assim que a minha mãe me passou, mas que eu sempre levei a minha vida organizada, é anotar tudo. Então, tudo que entra e o que sai da loja está anotado. Tudo. Então, isso eu acho muito importante, porque é através dos números que a gente consegue ver tomar decisões, se está dando certo ou se está dando errado. Então, isso eu nunca deixei de fazer, que é colocar tudo em planilhas, tudo, para ver os números mesmo da loja. Então, acho algo bem importante de fazer e que muitas pessoas às vezes não fazem. E também algo bem importante é separar o jurídico do pessoal. Que isso também antes, na verdade, tanto que antes da minha mãe falecer, era misturado. Aí a gente acabava, às vezes, gastando o dinheiro da loja com coisas de casa, né? Então, depois que a minha mãe veio falecer, né? Então eu e a Gabi entramos como sócias administrativas e cada um tem o seu prolabore. Então, Isso mesmo. Aquele valor de cada uma e pronto. A gente ganha salário igual ganha os funcionários. A gente ganha o salário nosso.
Então, e o resto, então, é para a loja. Nossa. E isso eu acho muito importante. Eu acho que num negócio que vai expandindo, ou mesmo quem está começando, números já são começar importantes. certo, né? Porque daí você consegue ver aonde você está gastando mais, aonde você pode estar economizando, aonde você poderia investir mais, né? Então, os números... E é o que faz que nem vocês reinvestirem no negócio e crescerem como vocês cresceram e estão crescendo, né? Isso mesmo. Então, ter essa noção de gestão mesmo, de organização, né? Porque crescer é bonito, mas crescer corretamente, então vai te dar muito mais liberdade, tranquilidade, né? Até para você colocar a cabeça e dormir sossegado, né? Empreender hoje é diferente de empreender há muitos anos atrás, né? E quais são os maiores, assim, desafios do comércio hoje que você acha que vocês estão, talvez, passando ou que você acha que as outras empreendedoras possam estar? Porque vocês vivem nesse meio também do núcleo, né, das mulheres e tal. Sim. Então, o que você acredita que está sendo hoje um desafio, assim, para empreender? São 2 desafios que eu acho que a maioria dos comerciantes, empresários tem. 2 desafios. Mão de obra, que a mão de obra Nossa, esse é um problema complicado. Problema geral, eu acredito. Vou muito assim para São Paulo, em feiras, vou fazer compras daí em lojas mesmo. E a mão de obra, e mesmo de representantes comerciais comentando das indústrias, teve indústrias assim que tiveram que tirar produtos que não conseguiam mais produzir porque não tinha mão de obra. Olha Eles tiveram só. que, vamos dizer assim, empresas que trabalhavam 24 horas por dia, 2, 3 turnos, tiveram que cortar turnos porque não tem mão de obra. Então, às vezes, acabam importando e não tem mais aquele produto de qualidade que, querendo ou não, o produto nacional é melhor, é muito qualidade, só que a competição ali de valores ficou injusta. Então, a mão de obra hoje em dia é complicada, que não tem. Eu vejo muito os jovens, eles não têm iniciativa, eles não têm ideias. Eles querem ganhar dinheiro, mas eles não se esforçam, né? Muito real isso. Não querem cumprir horários, eles estão no celular, eles estão no mundo da lua. É preocupante pensar o que vem pela frente, sim, né? É preocupante que daqui a 10, 12 anos, não vai muito tempo, eu não sei como que vai ser a mão de obra, porque hoje em dia a gente já sente muito. Não tem a responsabilidade, porque muitas vezes não foi dado essas autonomias que nem você falou, que eu também, meus pais também foram muito assim, de deixar a gente buscar, e eu sempre fui também de muito buscar o conhecimento, buscar... E hoje em dia tá muito mais confortável ficar na frente do celular, da TV, em casa. Eles acham que ser influencers, postar alguma coisa, vão ficar milionários, e eles não entendem que é muito mais do que isso. Então é complicada essa parte. E a parte também infelizmente, do âmbito assim do Brasil mesmo, o governo, né? Impostos. Isso tá bem preocupante. A gente tenta ter, assim, que nem eu tento ter bem organizado, assim, o que vai ser o outro ano, a gente planeja mais tempo, não é de semana em semana. E a gente não tem uma perspectiva do que, por exemplo, vai ser o ano de 2026. Exato. A gente não sabe quanto que a gente vai estar pagando de imposto até no final de 2026, porque todo dia é algo diferente, algo ali que talvez lá nos Estados Unidos surja um comentário e tá vindo ali no nosso produto o valor já é diferente, você já não vai conseguir mais comprar aquele produto de uma semana para outra com o mesmo valor. Tá ficando desafiador, né, nessa parte. Então, às vezes a pessoa vem lá, eu preciso de um orçamento. A gente tem que parar, tem que analisar se a gente vai conseguir fazer um preço. E tá realmente assim, é difícil, não tá fácil. Você às vezes compra hoje uma mercadoria, você vai lá, consegue fazer uma promoção, mas com aquele dinheiro lá você não vai mais conseguir comprar aquela mercadoria. Exato. Então isso você tem que ter muita consciência na hora de faturar a mercadoria. E pensar em tudo que pode acontecer. Pode acontecer. Ali na frente, então, né? assim, é difícil. Chega a mercadoria lá, você tem que precificar, você tem que
calcular muito bem, porque você tem vários impostos que estão escondidos lá e que você vai ter que pagar, guias separadas, tudo. E daí você tem que calcular teu funcionário, os custos fixos e pensar que na outra semana pode ser que esse aumente, tipo, o dobro. Aí isso também é algo complicado. É uma adaptação constante, né? Empreender hoje em dia, vamos ser bem sinceros. E como você falou ali, o crescimento, ele exige muita maturidade da empreendedora, né? De se manter ali na organização, na constância de planejar, de saber como funciona a tributação, de saber como... É complicado, mas assim, é a vida da empreendedora, né? Isso mesmo. E então quem não você tá tem que estar alinhado e você tem que estar todo dia e pensando em todas essas questões. Não é um Ctrl+V, Ctrl+C, que daí você consegue ali... Pronto, tá ali, tá pronto. Não, todo dia você vai ter que repensar se você tá fazendo certo, se você, né, não tem uma constância, assim. Então, você tem que estar ali, tem que pesquisar, tem que se aprimorar, porque senão você fica pra trás. Buscando esse conhecimento, né? E conta pra nós aí um pouquinho, vai ter uma nova loja? Então, tanto é quando eu mandei mais ou menos, assim, o que era a minha vida, né? Não tinha nada disso. Nossa! Daí, então faz pouco tempo. Essas 3 semanas agora, então, que eu e a Gabi, a gente já tinha decidido que a gente queria ampliar a loja, né? A gente queria já, vamos dizer assim, a gente já estava no ritmo ali e a gente queria continuar, né? Fazer ampliando. Algo diferente. E eu queria ser em outra cidade e eu já havia escolhido essa cidade há muitos anos. Porque eu sabia que era uma cidade que está prosperando, assim, está crescendo. É uma cidade bem maior do que o município de Missal. E era uma cidade que não tinha esse setor do nosso comércio. Não tem nenhuma parecida com a nossa loja, assim. Tem algumas que tem tanto tudo, completo, né? Não. Aí eu sabia que tinha uma sala comercial grande, né? Porque não tem que ser grande pra loja, né? Pra tudo, né? Então, eu sabia que tinha esse espaço. Conversei lá com o dono da sala comercial e conversei com a Gabi. A minha irmã falou assim, não, Débora, vamos lá. Ela aceitou. E daí a gente fechou, então, negócio, então, da sala comercial e a gente vai abrir em Santa Helena agora uma loja. Olha só! E Santa Helena é uma cidade muito bacana. Eu acho que vai ser um diferencial muito grande lá. E já trabalhei lá, já conheço muito das pessoas, a cultura deles e acredito que vai ser algo bem diferenciado. Então a gente quer levar, assim, o melhor que a gente tem lá da Multilar de Missal, a gente quer levar para Santa Helena. Então, estamos aí já fazendo pedidos, a gente já fez o pedido dos móveis, todos com o padrão da nossa da loja nova de Missal, todo o mesmo padrão para Santa Helena, ar-condicionado, todo o ambiente de música, olha tudo só. mesmo. Aí a gente já está alinhando tudo. Muitos pedidos de muitas mercadorias novas, tudo tipo novo pra Santa Helena. Vai ser pra tremer Santa Helena, Isso então. Isso mesmo, vai ser assim, a gente não tem ainda uma data ali, porque tudo demora um pouquinho, né? Demora ali uns dias, mais os móveis, né, que demora um pouquinho, mas assim, acreditamos que mês de maio a gente já vai conseguir inaugurar esse espaço. E acreditamos assim que vai ser um sucesso por Santa Helena ser uma cidade bem legal, uma cidade bem maior do que Missal. A gente já tinha bastante clientes de Santa Helena, só que a gente consegue atender eles, mas por meio de frete. Então, assim, lá, tendo a loja física, agora o pessoal vai ficar muito mais... vai conseguir acompanhar. E vamos falar, eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito de ir num ambiente onde tem tudo. Porque ficar indo em vários lugares comprando, não. Eu gosto de ir lá e resolver tudo num lugar só, e a gente vai conseguir atender, porque querendo ou não, eu e minha irmã, ou uma ou outra vai acabar indo. Então, não tem a mercadoria ali, no outro dia vai ter, porque... alguém tá lá, né? Tá lá. Então, vai ser bem atendido o pessoal de Santa Helena e as perspectivas aí é que vai ser um sucesso. Com certeza, isso eu não tenho dúvida, porque vocês já mostraram que vocês dão super conta de fazer isso acontecer, né? Agora eu vou te dar uma pergunta não, mas assim, se a sua mãe hoje voltasse na loja
e olhasse para vocês duas, o que você diria que ela poderia falar para vocês, vendo a história que vocês construíram até aqui? Ó, então, eu nunca choro. Mas quando fala assim da minha mãe, é algo que me toca, né? Porque é a minha mãe. Com certeza. E tem uma história, né? Toda então, além da empresária, né, que ela era minha mãe, era minha amiga, né? Então, eu tenho certeza, se hoje ela entrasse na loja, ela estaria... Fica tranquila, pode... Ela estaria muito feliz, muito realizada. Ela ia. E pensa só, vocês... além de ter construído muito mais do que vocês já tinham, agora vocês vão ainda ampliar mais uma. Pensa que orgulho para ela ver tudo isso, né? Com certeza. Ela ia entrar, ela ia falar meus parabéns para mim e pra Gabi, ela ia abraçar o meu filho e a Laurinha. Que é a filha da minha irmã, né? A Laurinha. Ai, desculpa. Fica tranquila, pode relaxar, tá? Com certeza, ela ia entrar, ela ia ficar muito feliz com tudo. Tanto as lojas, as meninas, né? As meninas, ela falava as minhas meninas. Que tem muitas que estão lá faz anos, muitos né? anos, e iam amar, meu Deus, ela ia estar realizada mesmo, com certeza. Que legal. Alguns negócios não são construídos, né, para dar lucro, eu falo. Eles são construídos para continuar uma história, que foi o que aconteceu na vida de vocês e na empresa de vocês, né? E se você pudesse hoje, antes da gente finalizar, dar um conselho para quem está começando ou para quem já empreende, qual poderia ser, assim, para você deixar um conselho para as empreendedoras que estão nos assistindo? Olha, tem que ter perseverança, vontade, ir atrás, pesquisar, estudar e colocar a cara a tapa. Que a pessoa que tem vontade, ela sempre vai dar um jeito, ela vai conseguir... de um lado, ela vai pensar, não deu certo ali, mas ela vai tentar do outro e persistir. Não é coisas que acontecem de uma noite para outra. Às vezes a pessoa acha que abre um comércio, depois de 2, 3 meses já tá dando lucro, já tá, né? Não, isso é questão de anos, são muitos anos. Então, assim, essa loja tem 50 anos, até hoje. A gente tem muita coisa que a gente tem que reinvestir, a gente... Tem que continuar melhorando. Então, assim, quando você acha que às vezes tá sobrando um dinheiro, não. Aí estraga um ar-condicionado, aí estraga um computador. Então, assim, você tem que ter essa consciência que não é ali, você montou e pronto, já vai gerar lucro. Não, então você tem que ter consciência que é anos... Para daí você ter... Para você ter os resultados. Os resultados. Né? E persistir, pesquisar, correr atrás, não ficar parado. Isso eu acho que agrega muito aí para a empresa funcionar. É buscar o diferencial todos os dias, né? Débora, eu queria primeiramente te agradecer por você ter aceitado o meu convite, ter vindo aqui. Para mim foi uma honra você vir contar um pouquinho da sua história, porque eu acompanho vocês, né? Eu também tenho empresa lá em Missal, tenho empresa lá em Itaipulândia, eu sei como é lidar com colaboradores, tudo que a gente falou aqui, esses desafios não são fáceis, mas como eu disse, empreender tem muito a ver com a maturidade, né? Você criar uma maturidade. Deus nunca pediu pra gente dar conta de tudo, Ele pediu pra gente amadurecer. E ver a história que você e a sua irmã construíram até aqui, o que vocês vão construir, que eu tenho certeza que vai crescer muito. Torço muito para que Santa Helena, olha, seja abençoada com a loja de vocês e que vocês prosperem muito mais, que vocês tenham muito mais sucesso, mas sempre lembrando de não se perderem no caminho, de continuarem presentes na família, porque sucesso... Não tendo sucesso dentro de casa, você não tem sucesso em lugar nenhum, é o que eu sempre falo para as empreendedoras também. E que você continue aí construindo a história de vocês. E eu vou estar sempre daqui curtindo e aplaudindo, né? E junto com vocês nesse processo que a gente faz parte lá do Núcleo da Mulher em Missal. E a gente sempre tem, né, essas trocas que é muito bacana. E eu aprendo muito com vocês também. Agradeço de coração
por você ter aceitado e ter vindo aqui hoje. Obrigada a você, foi um convite aí inesperado até, eu falei, nossa, e foi uma honra vir, foi muito legal passar um conhecimento, a gente acaba sempre adquirindo alguma coisa também, e é isso mesmo, é seguir família unida e pra né, Deus sempre estar abençoando aí todos nós. Saiba que vocês são inspiração para muitas mulheres, muitas empreendedoras. Quando me veio o seu nome na cabeça, eu falei assim, da sua irmã, né? Que a sua irmã não pôde vir, mas assim, veio vocês na mente, foi muito mesmo por inspiração, porque assim, olhar a história de vocês, conhecendo, né, um pouquinho da história e ver como vocês abraçaram a família de vocês, assim, na causa de pegar um negócio de 50 anos e fazer acontecer, como vocês fizeram. Cara, é surreal, assim, o exemplo que vocês É uma responsabilidade, na verdade. Os meus 2 vô também devem estar lá e devem falar, nossa, essas meninas tiveram coragem. Mas é desafiador e a gente honra, a gente quer honrar, né, o que eles passaram, que eles construíram e a gente seguir fazendo isso também. Legal, muito obrigada mesmo, tá? Gente, esse foi mais um episódio do Caos ao Comando. Pra mim hoje foi uma honra ter a Débora aqui, porque é pra mostrar pra vocês que com organização, com valores, que é muito importante, e uma boa de uma gestão, buscar sempre ser diferente, buscar o seu diferencial, ser uma pessoa melhor e ser uma empreendedora melhor, mas sem se perder no processo, sem se perder no caminho, né? Que o sucesso sem paz não é sucesso e crescer sem perder o eixo sempre. Até o próximo episódio, fica com Deus.